Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o tema cura divina, libertação, salvação, a manifestação do poder de Deus, tá bom? No Salmo 107, no verso de número 20, está escrito: enviou sua palavra e os sarou, livrando-os da destruição. Algumas traduções podem estar escrito no Inário de Israel, no livro dos Salmos: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Nós temos também aqui a tradução da LTT, tá bom? Da LTT. Na LTT está escrito no Salmo 107, verso 20: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição deles, né? Então, este texto, esta palavra que se encontra no Inário, no livro das canções, nós podemos dizer que o Salmo 107 traz uma verdade elementar, fundamental para as nossas vidas e para alimentar também e colocar nossa fé em pleno vapor, em funcionamento, certo? Está escrito no texto do Salmo 107, verso 20, que Deus, ele enviou a sua palavra. Ele enviou a sua palavra e os sarou. Nós sabemos que Adão e Eva foram criados em perfeita saúde. O assunto de saúde física e saúde espiritual era uma coisa normal antes da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Era algo normal o homem ter boa saúde. Está escrito na palavra de Deus que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus não fez o homem para morrer, mas sim para viver eternamente. Devido ao pecado, a transgressão de Adão e Eva, é que o pecado, a morte, a doença e as enfermidades fizeram parte ou obtiveram poder sobre a vida e o corpo físico da humanidade em geral. Mas no Salmo 107, verso 20, está escrito que Deus enviou a sua palavra e os sarou. Está escrito em Êxodo, vou abrir aqui, em Êxodo, capítulo de número 23, se você puder também abrir esse texto na sua casa. Êxodo, capítulo de número 23, vamos lá, capítulo 23, versículo 25 e 26, você vai ouvir Israel sendo advertido, sendo ali avisado e esclarecido sobre o assunto de cura divina. Nós sabemos que a aliança de cura de Deus para com Israel, para com o povo israelita, aconteceu em Êxodo capítulo 15. Eu já falei em outro vídeo sobre isso. E aqui nós temos uma reafirmação, logo após Deus dar os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, a aliança. Israel estava sob a antiga aliança. Em Êxodo capítulo de número 23, versículo 25 e 26, nos diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Olha que interessante. Deus abençoaria o pão e a água para o povo israelita, ou seja, a sua alimentação, o que eles plantassem, o que eles colhessem. Eles foram abençoados na parte do físico, também do espiritual. Mas aqui falou Deus que estaria providenciando, abençoando, prosperando Israel. E está escrito também que Deus disse: e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, alguma mulher, nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Então Israel estava debaixo da antiga aliança, ou sob a antiga aliança. Israel estava ali
em uma aliança com Deus, e Deus fez promessas gloriosas para Israel. Como está escrito lá em Êxodo capítulo 15, eu sou Jeová Rafá, logo após ele ter sarado ou tornado as águas de Mara águas potáveis, águas boas, água doce, água que dava para ser consumida, bebida. Ele então aproveitou aquele evento para falar que ele era o médico dos médicos, o curandeiro, aquele que tem poder para sarar e curar. E ele disse para Israel que ele curaria Israel de todos os males, de todas as doenças e enfermidades. Mas agora nós temos no Salmo 107, verso 20, que Deus diz que ele enviou a sua palavra e os sarou. E está escrito que ele também os livrou da destruição ou da mortandade. E nós temos também em Êxodo, que eu estou lendo aqui agora, capítulo 23, versículo 25 e 26, que o nosso Deus abençoou Israel no pão, abençoou Israel na água, e também o nosso Deus disse que não permitiria que Israel ficasse doente ou enfermo, que não haveriam mulheres que abortassem os seus filhos, e também não permitiria que existisse a esterilidade no meio do povo de Israel. Certo? Israel obedecendo os mandamentos de Deus, Deus cumpriria a sua aliança e as bênçãos de Deus aconteceriam na vida de Israel. Nós sabemos que Israel ele se tornou um povo forte, poderoso, saudável, abençoado pelas grandes bênçãos de Deus, as bênçãos temporais e atemporais da parte de Deus. O interessante é que o texto diz que Deus enviou a sua palavra no Salmo 107, verso 20. O que quer dizer isso? Que a revelação de Deus, a vontade de Deus está na sua palavra. Nós sabemos que Deus enviou sua palavra através de anjos para Israel. Deus trouxe a sua revelação através de anjos. Deus trouxe a sua revelação através do próprio Deus. Ele próprio trouxe a sua revelação. Ele próprio falou com o homem. Desde o início da criação do homem, Deus tem se aproximado. Ele tem um amor inquiridor, um amor buscador, um amor que vai de encontro com a necessidade. Ele está apto, pronto, e ele é poderoso para salvar, libertar e também curar. Então o nosso Deus enviou a sua palavra e os sarou. Alguém pode fazer uma pergunta dizendo, mas e aí? Israel nunca ficou doente no deserto? Das pragas que Deus enviou, das assolações que Deus enviou sobre Israel logo após sair do Egito, 9 das situações, 9 das pragas, das maldições, das enfermidades, das coisas que aconteceu com Israel, 9 foi por causa de murmuração, foi por causa de Israel se rebelar contra Deus. Mas quando Israel voltava, os seus olhos, o seu coração a Deus, está escrito que Deus vinha e curava Israel através de meios espirituais. Então, nós sabemos que Deus disse a Israel, fez uma aliança com Israel, uma aliança de cura. E aqui no Salmo 107, verso 20, Deus revela que realmente ele sarou, ele curou o seu povo. Nós devemos lembrar que Deus, debaixo ou sob a antiga aliança, mostrou o seu poder sarador, seu poder curador, o seu poder libertador, porque a própria palavra diz que ele enviou a sua palavra. A palavra tem esse poder de libertar, de curar, de restaurar. Está escrito, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ele também disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele próprio é a verdade, ele é o Espírito vivificante, ele também é o Logos, ele é a própria palavra, é o Verbo que se fez carne, se tornou carne, que tabernaculou e veio viver entre nós e deu o seu sangue, a sua vida na cruz do Calvário. Olha só, assim como Deus no Antigo Testamento curou Israel, libertou Israel e deu boa saúde para o povo israelita, Deus também promete, através da sua santa palavra, das Escrituras, que ele é o libertador das doenças, ele é o curador, ele é aquele que destrói as enfermidades também no Novo Testamento. Está escrito em Hebreus, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 8,
que o pacto, que a aliança de Deus, né? Que a aliança, o novo pacto, ele é um pacto muito melhor, é um pacto mais poderoso. Deixa eu encontrar aqui aonde que está este texto, certo? Para que a gente não fique somente nas minhas palavras a respeito do pacto, do antigo pacto e do novo pacto de Deus com a igreja. Sob a antiga aliança da lei, 3 milhões de pessoas puderam de uma só vez gozar boa saúde. Muito mais poderá o povo de Deus hoje, porque está vivendo sob a nova aliança da misericórdia, da graça e da verdade, estabelecida sobre promessas superiores, com um sacerdócio elevado por meio de um ministério mais excelente. Hebreus capítulo 8, versículo 6, você vai ver que Jesus Cristo é um pacto maior, é um pacto mais poderoso, é uma aliança mais poderosa. Então o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele também envia a sua palavra hoje, nos cura, nos sara, nos restaura. O Senhor, através de sua palavra, nós podemos conhecer a sua vontade. E a vontade de Deus é que eu e você tenha boa saúde, seja liberto, seja transformado pelo poder de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Então, o evangelho, as promessas de Deus, as boas novas são novas de salvação, de poder curador e transformador, de poder libertador, certo? Então acredite no Salmo 107, verso 20. Ele enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição ou da mortandade. A palavra de Deus, ela permanece eternamente para todos sempre. Está escrito no Novo Testamento: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.